Olá pessoal, começamos então esse nosso encontro aí nesse aulão preparatório para a ordem. Vou passar alguns pontos aí específicos que eu entendo que possa cair na prova para você. Bem, nós tivemos em agosto, agora de 2012, uma série de súmulas, de novas súmulas dentro do processo civil. E se a ordem continuar com uma tendência, que é colocar uma matéria bem atualizada, a ideia de jurisprudência dominante, pode ser que ela tangencie o assunto colocado nessas súmulas. Então a gente vai dar uma olhada no processo civil, que eu acredito que uma questão, no mínimo, venha sobre esse repertório, sobre esses assuntos das novas súmulas que foram referentes ao processo civil, editadas agora em agosto pelo Superior Tribunal de Justiça. A gente começa analisando a súmula 490, certo? O que diz a súmula 490? Antes de ler o teor da súmula, que aliás a maioria dos códigos não tem, né, porque é uma súmula de agosto de 2012, antes de implementar tecnicamente aí a literalidade dela, vamos analisar a matéria que ela trata. A súmula 490 ela trata do chamado reexame necessário, que foi uma matéria que caiu na última prova da ordem, certo? Última prova da ordem trabalhou com o reexame necessário, então a gente está trabalhando com assuntos que continuamente caem na prova. O que é o reexame necessário? O reexame necessário está previsto lá no artigo 475 do Código de Processo Civil, certo? Lá no artigo 475 do Código de Processo Civil. Esse reexame necessário, o primeiro ponto dele seria o seguinte, a ideia básica dele é a seguinte: a partir do momento que a fazenda pública ela é condenada, obrigatoriamente a sentença vai estar sujeita à confirmação pelo tribunal. Então nós temos a seguinte estrutura: se o juiz condenar a fazenda pública, quem será a fazenda pública? Por exemplo, conceito de fazenda pública, né? A União, os estados, Distrito Federal e municípios, por exemplo. Condenando a União Federal, esta sentença obrigatoriamente tem que ser confirmada pelo tribunal. O nome disso é reexame necessário. Ponto fundamental do reexame necessário: reexame necessário não é recurso, certo? Então, reexame necessário não é recurso. Por que o reexame necessário ele não é um recurso? Porque todo recurso, isso nós falamos na aula, ele está pautado pela voluntariedade. O reexame necessário é obrigatório, por isso, sendo obrigatório, ele não é recurso. Então, todo recurso depende da vontade de recorrer. Como o reexame necessário ele é obrigatório, sempre que o juiz condenar, tem que submeter a reexame necessário, a confirmação. Isso significa que ele não está pautado por um critério de recurso. Ele é uma condição para a eficácia da sentença. Só que existem algumas exceções ao reexame necessário que estão previstas no artigo 475. Justamente o que caiu na última prova foram algumas exceções ao artigo 475. Então lá no artigo 475 ele diz o seguinte, ó: está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença, inciso 1, proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o município, que nós tínhamos falado, o Conselho de Fazenda Pública, autarquias e fundações de direito público. Inciso 2, que julgar procedentes no todo ou em parte os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública. Veja bem, se eu julgar procedente os embargos à execução, quer dizer que eu estou prejudicando a Fazenda Pública, numa execução da Fazenda Pública, sujeita a reexame necessário. E aí, as exceções principais estão no parágrafo 2º e 3º. 475, parágrafo 2º. Não se aplica o disposto nesse artigo sempre que a condenação ou o direito controvertido for de valor certo não excedente a 60 salários mínimos, bem caso nos casos de procedência em embargos devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor. Então, até 60 salários mínimos. Se for aqui, ó, não se aplica, se for de valor certo, não excedente 60 salários mínimos, portanto, se essa condenação for até 60 salários mínimos, não vai ter a remessa de ofício para o tribunal. É claro que a Fazenda Pública pode apelar se quiser, mas remessa de ofício não vai acontecer. Então, uma exceção é até 60 salários mínimos. A outra exceção, tida aí no parágrafo 2º, que foi a que caiu na prova anterior, diz o seguinte, ó:
Parágrafo 3º, também não se aplica o disposto nesse artigo quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste tribunal ou do Tribunal Superior competente. Então, jurisprudência do plenário ou súmula eventual aí do STF ou de outro tribunal competente do STJ. Então, nós temos a seguinte ideia. Explicando o que é reexame necessário, matéria bem importante. Reexame necessário é uma condição para a eficácia da sentença quando o juiz condenar a fazenda pública, autarquia ou fundação de direito público. A sentença vai ser levada ao tribunal para confirmação via reexame necessário, que não é recurso, condição de eficácia da sentença, e existe uma exceção a isso. Qual seria a exceção? Se aquela sentença for de valor até 60 salários mínimos. Se ela for de valor até 60 salários mínimos, não vai ter reexame necessário. Ou então, quando eu tenho aí jurisprudência do Pleno do STF, ou súmula deste tribunal ou de outro tribunal competente. Então também não vai ter, porque aí a decisão do juiz, ela está amparada, que condenou a fazenda pública, ela está amparada aí numa súmula, está amparada numa jurisprudência dominante. Portanto, nesse tópico não haveria. Então essa ideia que nós temos aí na súmula, na ideia do reexame necessário. O que a súmula 490 veio afirmar? Só para explicar ela, porque acho que isso pode ser uma questão bem importante na tua prova. A súmula 490, vou ler ela para você, e aí a gente tira a explicação, que é o ponto principal aí na hora de fazer a questão, né? Súmula 490. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica às sentenças ilíquidas, certo? Então você tem a seguinte estrutura, olha só. Na ideia, regra geral, eu tenho uma sentença que tem que ser confirmada pelo tribunal. Se essa sentença é até 60 salários mínimos, não haverá remessa para o tribunal, porque se entende que é de pequeno valor, então não há reexame necessário, quando a sentença for de até 60 salários mínimos. Agora, o que a súmula veio dizer? A súmula veio dizer que essa dispensa, ela não se aplica a sentenças ilíquidas, certo? Quando estamos trabalhando com sentença ilíquida, haverá reexame necessário. Então é o seguinte, a dispensa no que tange a 60 salários mínimos, dispensa de reexame necessário, não se aplica a sentenças ilíquidas. O que é uma sentença ilíquida? Pode parecer óbvio, mas a sentença ilíquida é aquela que não é líquida. Portanto, ela não tem um valor expresso. Por isso que ela está colocada como uma sentença ilíquida. Quando eu não tenho um valor expresso, dependerá de liquidação. Como o juiz sentenciou e a sentença é ilíquida, eu não sei exatamente se vai ser superior a 60 salários mínimos ou inferior, já porque ela é ilíquida e, portanto, haverá reexame necessário. Justamente porque uma sentença ilíquida não tem a capacidade de determinar de pronto o valor da sentença. Portanto, diz a súmula 490 que haverá o reexame necessário. Súmula 490, de novo, a dispensa de reexame necessário quando o valor da condenação ou o direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica à sentença ilíquida. Quer dizer, quando a sentença é ilíquida, eu não sei exatamente o valor, portanto, tenho que fazer reexame necessário. Haverá reexame necessário para a sentença ilíquida, certo? Ponto importantíssimo aí para você reconhecer esse critério aí de matéria bem atual que pode cair para você. Outra súmula importante, passamos para outro aspecto, outra súmula importante é a súmula 489, certo? Então, súmula 489, também bem atual aí no âmbito do STJ, de 1º de agosto de 2012, questão pronta para cair na tua prova, certo? Súmula 489. O que a súmula 489 veio afirmar? Ela trabalhou com o critério de competência, certo? Com uma matéria de competência, quer dizer, a quem compete julgar o quê? Essa é a ideia aí colocada.
Acontece que normas de competência, quando eu tenho que reunir o processo, eu vou estabelecer um critério de prevenção, certo? O que é um critério de prevenção? O critério de prevenção está pautado em duas afirmações. Olha só. Vai ser o juízo prevento, o juiz que despachar, certo? Despacho em primeiro lugar. Aquele que despachou em primeiro lugar. Ou então, vai se usar o critério da citação válida, onde ocorreu primeiramente a citação válida. Se os juízes forem da mesma competência territorial, é o juiz que despachou em primeiro lugar. Se forem de competência territorial diversa, vai ser o que primeiro efetivou a citação válida. Então vamos tentar entender o seguinte, ó. Igual competência territorial e diferente competência territorial. Certo? Então, já vou traduzir tudo isso. É que pode parecer um bolo, só te peço atenção. Estuda isso, toma atenção para isso, porque isso vale a pena estudar. É questão própria para perguntar, porque a matéria é bem atual. Estamos trabalhando com competência. O que é competência? Cada juiz tem o poder jurisdicional, mas exerce esse poder nos limites da sua competência. Então, eu vou ter a competência para julgar vara de família, a competência para julgar infância e juventude. O juiz de Porto Alegre tem a competência territorial de Porto Alegre. O juiz de Canoas, do Rio de Janeiro, de São Paulo, tem a competência territorial de São Paulo. Então é isso que nós estamos tratando. Acontece que às vezes eu tenho que reunir processos. E um dos critérios de reunião de processo é prevenção. O que eu estou falando fisicamente? Acompanha aqui, olha só. Se eu tenho um processo aqui, ó, certo? Que está em Porto Alegre. E eu tenho um processo aqui que está em São Paulo. E, eventualmente, eu tenho que reunir esses processos, determinar a reunião dos processos. Por que eu tenho que determinar a reunião dos processos? Pode ser por várias causas. Pode ser por uma norma de administração da justiça. Pode ser por um critério de conexão à mesma causa de pedir ou pedido. Pode ser porque eu tenho a identidade no que tange a partes e a causa de pedir, então tem um critério de continência. Então eu tenho que reunir esses dois processos. O ponto do porquê que eu tenho que reunir não importa muito aqui. O que importa é definir quem tem a competência para julgar. Então se pergunta a seguinte ideia: se um processo está em Porto Alegre e o outro está em São Paulo, e eu tenho que reunir os processos, o de Porto Alegre manda o processo para São Paulo ou o de São Paulo manda o processo para Porto Alegre? Quem é que vai definir isso? Critérios de prevenção. Então eu vou ter que aplicar a regra da prevenção. A regra da prevenção, ela vai dizer o seguinte, ó: se os juízes são de mesma competência territorial, é o que despachou em primeiro lugar. Se os juízes são de diferente competência territorial, vai ser onde ocorreu a primeira citação válida. Pergunto-te: Porto Alegre e São Paulo é a mesma competência territorial ou é diferente competência territorial? É de diferente competência territorial. Portanto, o juiz de Porto Alegre não pode julgar em São Paulo e o de São Paulo não pode julgar em Porto Alegre. Neste caso, nós vamos resolver a prevenção, acompanha aqui, ó, por citação válida. Certo? Critério da citação válida de diferente competência territorial será prevento, vai reunir o juiz onde o primeiro aconteceu a citação válida. Pode dizer, aconteceu em Porto Alegre, então tá bom, então remete o processo para Porto Alegre. Isso é essencialmente importante, que é o chamado critério de prevenção, fixação de competência. Se eu tenho um processo tramitando em diferentes comarcas territoriais, de competência territorial diferenciada, onde ocorreu a citação válida. Se é a mesma, é o despacho. Despacho é mais simples, então o critério é mais robusto quando é de diferente competência territorial. Quando é da mesma, é mais fácil, né? Mais acessível. É o que despachou em primeiro lugar. O que seria o critério? O exemplo, acompanha aqui, ó, de mesma competência territorial. Eu tenho um processo que está em Porto Alegre, na primeira vara civil. E eu tenho o segundo processo que também está em Porto Alegre,
na segunda vara civil. Certo? Então eu tenho um processo que está na primeira vara civil e um processo que está na segunda vara civil. Tenho que reunir os dois processos, os dois em Porto Alegre. Vai ficar para qual juiz? O da primeira ou da segunda? Esse manda para cá ou esse manda para cá? Critério de prevenção. O juiz que despachou em primeiro lugar, certo? Porque é a mesma competência territorial. O que diz a súmula 489? Ela vai dizer o seguinte, eu vou ler para você, mas, de novo, vale muito mais a explicação do que a leitura. Súmula 489. Reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas propostas nesta e na Justiça Estadual. Ele trabalhou com um critério lógico de ação civil pública que é movida na Justiça Federal e na Justiça Estadual. Então vamos pensar o seguinte, olha só, súmula bem atual da STJ, te esforça porque isso pode ser uma questão. Eu tenho uma ação civil pública que o Ministério Público Estadual ele percebe que uma empresa está poluindo e causando um dano ambiental a uma área de região, de proteção regional do Estado e, portanto, ele entra com uma ação civil pública contra a empresa poluidora. Essa ação civil pública vai tramitar onde? Se foi proposta pelo Ministério Público Estadual. Justiça Estadual. Certo? Na Justiça Estadual. Aí essa empresa poluidora, ela não está atacando somente uma área de proteção estadual. O dano ambiental que ela está fazendo é tamanho que ela está entrando numa área de proteção nacional também, um parque nacional de proteção. E, portanto, o Ministério Público Federal entra contra essa empresa também com uma ação civil pública. Vai tramitar onde, né, essa ação civil pública? Vai tramitar na Justiça Federal. Certo? O que veio dizer a súmula 489? Ela veio dizer o seguinte, ó, ela excepcionou essa regra geral. Ela veio dizer o seguinte, quando eu tenho uma ação civil pública na Justiça Estadual e uma ação civil pública na Justiça Federal, o critério de reunião não se dará por prevenção. Não é quem despachou em primeiro lugar ou quem efetivou citação válida, que seria o caso de citação válida. Não é esse critério. A súmula manda remeter o processo para a Justiça Federal. Então acompanha aqui, ó. Na concomitância de ação civil pública na Justiça Estadual e ação civil pública na Justiça Federal, vai acontecer uma remessa dos autos da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Será competente a Justiça Federal. É uma ordem da súmula 489. Eu não aplico critério de prevenção. Vou aplicar no caso de ação civil pública. Reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas propostas nesta e na Justiça Estadual. Então, quer dizer, eu tenho que reunir na Justiça Federal as ações civis públicas. Aí o critério de prevenção, a súmula afastou. Eu vou reunir obrigatoriamente na Justiça Federal. Certo, então? Então, esse é um ponto bem relevante dentro dessa súmula 489. Outro ponto importantíssimo que veio colocado aí foi a súmula 486, que também trabalhou com uma matéria bem importante. Se você recorda aí, nós comentamos na aula o teor aí dessa nova súmula 486. A súmula 486 trabalhou com qual matéria? Ponto primário aqui. Ela estava trabalhando com a estrutura de um processo de execução, certo? Processo de execução, trabalhando diretamente com a penhora de bens. Então vamos só fazer uma visualização inicial do ambiente que está inserido essa súmula. Acompanhe comigo, isso é matéria que já caiu também. Eu cito o sujeito para pagar em 3 dias. No processo de execução, se é quantia, citação para pagar em 3 dias. Termos importantes tem que entender. Execução de quantia certa com devedor solvente. Citação para pagar em 3 dias.
Depois que aconteceu a citação, se o sujeito não paga, eu vou submeter e vou buscar bem penhorado, certo? Eu vou fazer uma penhora de bens, eu vou buscar bens penhoráveis, eu vou tentar encontrar bem passível de penhora. A partir do momento que eu entro com a citação, vou buscar encontrar bens passíveis de penhora. Depois que eu penhorei um bem, eu vou levar para a expropriação patrimonial. O que é um ato de expropriação patrimonial? É um ato que vai ter como finalidade própria retirar o patrimônio do devedor e passar para a figura do credor. Retira o devedor e passa para o credor. Primeiro ato em ordem preferencial de penhora, adjudicação. Falamos isso na aula. O que é adjudicação? A adjudicação é quando o credor ele escolhe pegar para si aquele bem que foi penhorado. Então o devedor tem a penhora de um veículo, o credor vai lá, penhora o veículo e busca a integração no seu patrimônio. Tecnicamente se diz que é a assinação do bem ao credor. Eu passo o bem para o credor. Ponto 2 aí, importantíssimo. Alienação por iniciativa particular. Se eu não quero adjudicar, eu posso fazer a alienação por iniciativa particular, certo? Alienação por iniciativa particular. Segunda ordem preferencial de expropriação. O que seria alienação por iniciativa particular? Vai ser um critério de o credor buscar alguém para comprar aquele bem penhorado. Ele pode sair na vida civil e tentar buscar um comprador. Se ele não encontra, ele pode até constituir um corretor credenciado para tentar vender. E essa venda é feita aos olhos do juiz, é feita dentro do processo. Por isso, alienação por iniciativa particular. Se eu não consigo, eu posso meter a asta pública, que é o leilão ou praça, é a maneira de arrematar. Então, vou arrematar aquele bem que está sendo penhorado. Posso escolher também, o credor poderia escolher, a constituição de um usufruto sobre um bem móvel ou imóvel. O que garante o usufruto? Direito real, ele garante que o sujeito pode usar a coisa em determinado período de tempo. Isso pode acontecer bastante e é equiparado como se fosse um aluguel, né? Não oneroso. Eu constituo um usufruto e aquele bem penhorado eu posso utilizar por determinado período de tempo necessário ao pagamento da dívida. Então eu devo lá 50 mil, o credor consegue a penhora o autor, portanto, consegue a penhora de um imóvel, ele utiliza por 5 meses o imóvel que teria um valor de aluguel de 10 mil reais e nada paga. Então ele constitui um usufruto sobre aquele bem e depois devolve ele. Então, processo de execução, citação para pagar em 3 dias, busco bens penhorados, depois da penhora submeto a uma das 4 formas de expropriação que nós temos. Isso é bem importante. O que a súmula 486 veio falar? Da penhora. Certo? A penhora que sempre é uma questão muito levada na prova da ordem, porque impenhorabilidade de penhora é uma questão top aí dentro da estrutura da prova da ordem, dentro da estrutura do próprio processo civil. Vamos tentar entender a estrutura dessa penhora e o que ela representaria. Bom, existem bens que são impenhoráveis, como é, por exemplo, a casa do sujeito, o bem de família. O único imóvel que o sujeito tem é impenhorável. O que essa súmula 486 veio afirmar? Acredito muito em uma questão que venha trabalhar basicamente com a súmula 486. Ela veio dizer o seguinte, ó, se o sujeito tem um único imóvel, esse único imóvel ele é impenhorável, porque é o bem de família do sujeito. Só que o STJ sumulou o seguinte critério: se esse proprietário aqui for devedor e não residir no único imóvel que é dele, mas sim alugar o imóvel. Então, o meu único bem está alugado e o valor que eu recebo de aluguel serve para que eu faça a minha subsistência ou constitua uma outra moradia. Então, eu posso alugar a minha casa e morar de aluguel em outro imóvel. Então, basicamente, é isso que está contando, né? É o devedor
quando tem o imóvel, seu bem de família, e ao invés de residir naquele imóvel, ele loca, ele faz uma locação para um terceiro. Mesmo assim, continua impenhorável aquele imóvel. Nós estamos num ambiente de que o devedor, que tem um único imóvel, aquele imóvel é considerado impenhorável, porque garante a moradia dele, só que ele não mora no imóvel. Ele aluga para um terceiro e o dinheiro do aluguel ele acaba investindo na sua subsistência ou na sua moradia. E portanto aí aquele único imóvel dele continua como impenhorável, continua gravado com a cláusula de impenhorabilidade. Súmula 486, eu vou ler ela para vocês. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja alocado a terceiro, desde que a renda obtida com locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. De novo vou trabalhar o critério aqui desenhando, olha só. Súmula 486. Te esforça aí para entender, ponto crucial na hora da tua prova. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor, este é o devedor e este é o único imóvel residencial que ele tem, que esteja locado a terceiros, portanto ele locou para um terceiro este imóvel, desde que a renda obtida com a locação, o valor do aluguel, seja revertido para a subsistência ou moradia de sua família. Então ele pega esse valor e aplica na sua subsistência ou na sua moradia. E de uma forma simplória, está dizendo que o devedor pode pegar, sair do seu bem de família e alugar ele para um terceiro, utilizando esse valor do aluguel para a sua subsistência ou moradia, transformando e deixando aí aquele bem impenhorável. Bom, então a súmula 484, certo? Súmula 484 do STJ. O que a súmula 484 vai afirmar? Olha só, de regra, quando eu faço um recurso, certo? Faço um recurso, eu tenho que protocolar juntamente com o recurso, ou fazer prova no recurso, do comprovante do preparo, certo? Vulgarmente chamado aí de custas. Eu tenho que juntar a guia de custas quando eu faço recurso, sob pena do recurso ser deserto. Então, por exemplo, eu fiz o pagamento de um recurso, eu fiz o pagamento de um preparo para um recurso, protocolo o recurso e a guia anexa lá e, portanto, o meu recurso não é deserto. E nessa linha haveria o cumprimento básico do recurso preparado. Portanto, é necessário que eu prepare um recurso. O que diz a súmula 484? Ela diz o seguinte, ó: admite-se que o preparo seja feito no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Vamos supor, né, que eu tenha o expediente bancário, o banco, ele funcione até às 16 horas, certo? Trabalhar aí com uma regra geral. O banco funciona até às 16 horas. O foro central, vamos supor, a prova em nível nacional, tu não precisa saber exatamente qual é o horário de expediente de cada um dos estados. Vamos supor que o horário de expediente do foro seja até às 18 horas, certo? Isso quer dizer que eu posso protocolar um recurso às 17 horas e 30 minutos. Se eu protocolar um recurso, olha só, às 17 horas e 30 minutos, o que vai acontecer? Esse recurso protocolado às 17 horas e 30 minutos foi protocolado dentro do expediente forense, entretanto após o expediente bancário. Súmula 484 permite que no primeiro dia útil subsequente eu faça o protocolo do preparo. Justamente porque no momento do protocolo do recurso, o banco estava fechado. Portanto, eu tinha como protocolar o recurso, eu só não tinha ainda como pagar o valor do preparo, justamente porque o banco estava fechado. Súmula 484. Quando eu faço o recurso, protocolo dele, após o horário do expediente bancário, eu posso pagar no primeiro dia útil subsequente o preparo. Então, súmula 484. Admite-se que o preparo seja efetuado
no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Quando ocorrer antes, obrigatoriamente tem que juntar o preparo. Quando ocorrer depois do expediente bancário, haveria aí a estrutura de protocolar no primeiro dia útil. Certo? Então, ponto importantíssimo, é uma matéria que é colocada dentro do ambiente de atos processuais. A ordem coloca bastante atos processuais na prova, portanto esse momento aqui, que é prazo, é bem importante. Normalmente quando eu protocolo um recurso, tenho que comprovar o pagamento do preparo. Quando o recurso protocolado for no último dia do prazo, após o horário do expediente bancário, eu posso protocolar somente a guia do preparo paga no primeiro dia útil subsequente. Súmula 484 de agosto de 2012. Por fim, súmula 482. Súmula 482 trabalhou com a cautelar, uma matéria que a gente trabalhou bastante nas aulas, né? Então, você tem a figura da cautelar, que ela vai ser uma cautela, uma proteção a um processo principal, certo? Uma proteção a um processo principal. Esta cautelar, ela pode ser preparatória. E aí nós falamos, né, então preparatória, nós falamos do artigo 806 do Código de Processo Civil, que diz que a partir da efetivação da tutela cautelar preparatória, eu tenho, eventual liminar, eu tenho 30 dias para mover o processo principal. Então, 30 dias para a propositura do processo principal. Se a minha cautelar for preparatória, esses 30 dias para mover o processo principal, conta-se da efetivação da medida. Veja bem, o termo utilizado pelo artigo 806 é 30 dias da efetivação da medida. Ressaltei nas aulas que não é protocolo e não é deferimento da medida. Então, não é protocolo, não é deferimento da medida. O termo colocado é efetivação da medida cautelar. 30 dias contados da efetivação da medida cautelar. Consegui efetivar o arresto, em 30 dias tenho que, tecnicamente, mover aí o processo principal. Consegui efetivar o sequestro, em 30 dias tenho que mover o processo principal. Então, quando eu consigo efetivar a cautelar, aí em 30 dias movo o processo principal. Isso dentro da súmula 482 do STJ, ela só veio explicar um caso que é notório, que o próprio CPC já diz. Súmula 482. A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do artigo 806 CPC acarreta a perda de eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar. Consegui a cautelar e em 30 dias não movo o processo principal, cessa a eficácia e resta extinta a tutela cautelar. Não tem por que existir cautelar sem o processo principal, já que a ideia da cautelar é a proteção do processo principal, né? Então essa súmula ela não inovou muito no ordenamento, porque já era assim, todo mundo falava. Agora acho importantíssimo na hora da prova tu pegar essa ideia. 30 dias da efetivação da medida e não do protocolo ou deferimento, certo? Então a gente fez um apanhado geral aí sobre as principais súmulas do Superior Tribunal de Justiça que saíram agora em agosto de 2012 e são pertinentes aí para a tua prova. Acho que é bem importante você revisar essas súmulas porque no mínimo acredito, no mínimo que uma questão vai perguntar algo que tangencie essas súmulas aí, porque é uma matéria bem atual e a FGV, a ordem, gosta de colocar a matéria atual na hora da prova, certo? Então analisamos aí esse repertório de 5 súmulas ligadas à competência, recurso, à execução, a cautelar, a ideia de penhora, a continência na ação civil pública, a figura do preparo, a ideia do reexame necessário. Então, matérias principais aí na hora da prova. Boa sorte para vocês, espero ter ajudado e tenham um sucesso aí na prova. Obrigado.